Graça e paz, irmãos. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, como já foi dito e pedido a Ti, Senhor, nessa noite, que Tu abras os olhos do nosso coração, Senhor. Que a Tua luz possa brilhar sobre cada um de nós, nos trazendo entendimento, nos trazendo revelação do alto, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, brilhe em cada um de nós e ela faça a obra que ela tem que fazer nos nossos corações, Senhor. Pedimos a Ti que através do Teu Santo Espírito o Senhor mesmo se revele, Senhor, e que sejamos salvos de nós mesmos, sejamos empoderizados por Ti, Senhor, e que a nossa vida possa ser transformada para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Eu queria começar lendo com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala. Ele falou no Velho Testamento, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, ao povo de Deus no Velho Testamento. Falou também no Novo Testamento, né? E aqui no contexto da Epístola aos Hebreus, falando aqui de últimos dias, né? Ele nos falou pelo Filho. E a gente, de uma certa forma, também pode dizer que nestes últimos dias nossos, Deus tem falado, né? E quando eu comecei a pensar em o que compartilhar nessa noite, né, eu me senti muito desafiado e um pouco frustrado até, porque nós temos que reconhecer que essas últimas semanas foram uma maratona para nós, né? Quem teve a oportunidade, teve o privilégio, até vamos dizer assim, de estar ouvindo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós, no mínimo nessas 2 últimas semanas, né? Tem coisa aí para nós gastarmos e comermos e ruminarmos durante muito tempo, né? Deus tem falado, né? O Senhor tem falado a nós, individualmente, a cada um de nós, né? Nesses últimos dias e nesses últimos tempos, vamos dizer assim, né? E meu coração, então, irmãos, nessa noite, talvez termos um momento junto com os irmãos para considerar um pouco daquilo que o Senhor tem falado a nós nesses últimos dias, né? E então a minha intenção é fazer isso junto, né? Às vezes a gente sai de uma reunião, senta com um irmão, senta com outro irmão, e aí, irmão, como é que foi, né? O que o Senhor falou ao teu coração, né? Porque sempre é bom nós revisitarmos e darmos mais tempo ao Senhor para que Ele continue falando a nós, né? Então, meu coração, irmãos, é fazer isso de uma forma um pouco mais ampla nessa noite, né? Talvez pensarmos que nós estamos sentados numa grande sala, né? E conversarmos um pouco sobre aquilo que o Senhor tem falado a nós nesses últimos dias, né? Só que o privilégio de falar aqui vai ser meu hoje, né? Então, o que eu vou tentar repartir com os irmãos é alguns pontos que o Senhor tem, Ele ressaltou para mim
durante esses dias, né? E é óbvio que talvez pontos diferentes foram falados pelo Senhor na vida de cada um de vocês, né? Tenho certeza disso, né? Mas para que a gente possa, né, mexer um pouco mais nisso tudo que o Senhor falou para nós, né? Então eu elegi 4 pontos, né, para que a gente pudesse estar falando. Não é falar novamente, mas é ministrarmos uns aos outros, né, aquilo que Deus falou ao meu coração, né, e sei também que com alguns irmãos, porque eu conversei com alguns aqui e ali, eu sei que o Senhor também andou inquietando alguns corações durante essas 2 últimas semanas, ou até um pouco mais, né. Então, o primeiro ponto, irmãos, que eu queria estar tocando, né, começando um pouco com a palavra do irmão Gino, né, que esteve conosco nesses últimos dias, né. E o irmão Gino gastou muito tempo lá em Gênesis, né. Aí eu vou voltar lá para Gênesis de novo. Qual foi o verso que o irmão Gino gastou bastante tempo conosco? Gênesis 1:26. Então vamos ler Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, irmãos, é o propósito de Deus na criação do homem, que foi deixado claro para nós, mas como eu acho que é importante nós termos isso cada vez mais claro para nós, porque quando a gente conversa com as pessoas no mundo, irmãos, como é triste nós vermos as pessoas, ou os homens criados por Deus, perdidos. Eles não sabem por que eles foram criados. Eles não sabem por que eles existem. E muitos vivem nessa terra de uma maneira tão sem sentido, lutando por coisas que não têm valor, e eles não têm consciência do propósito da vida deles nessa terra. E com a palavra do irmão Gino, né, não só com a palavra do irmão Gino, mas isso tem que ficar cada vez mais claro para nós, que Deus, quando criou o homem, Ele o criou com um propósito muito específico. E o criou de uma maneira muito específica. Então, nesse versículo, né, foi dito para nós que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de uma forma muito peculiar. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nenhum outro item da criação de Deus, Ele disse que criou a sua imagem e a sua semelhança. Né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com uma finalidade, com um objetivo, que era que o homem pudesse expressá-lo. E que o homem pudesse dominar por ele, porque nesse mesmo versículo ele fala, tenha ele domínio. Né? Dentro do contexto que o irmão Gino colocou, ele falou um pouquinho, olha, o homem foi criado no contexto de uma guerra, né? Uma batalha. O homem foi criado depois que um caos se estabeleceu no universo, né? E Deus criou o homem, né? E no relato de Gênesis a gente vê como que uma progressão, né? Deus começou trazendo a luz, né? Separando a porção seca da terra, né? Criando relva verde, depois se a gente for ver, parece que há um gradiente, um crescimento de vida ao longo daqueles itens que Deus criou. Primeiro uma relvazinha, uma graminha, né? Graminha que a gente pisa, né? A gente não dá muito valor para graminha, né? A não ser talvez aqueles que se alimentam dela, mas grama, né? Grama é vida, mas é uma vida rudimentar. Depois Deus criou árvores frutíferas, que já
dão alguma coisa, elas dão frutos que servem para ser comido, né? Aí Deus vem e cria uma vida um pouco mais superior, uma vida que se movimenta. Os peixes, as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, né? Animais que já têm uma consciência, que têm vida, e uma vida que ela é num nível um pouco maior. E, por fim, irmãos, Deus criou o homem como aquele ser criado, talvez, com uma proximidade de Deus, né? E eu lembro que o irmão Gino falou uma coisa também que me chamou a atenção, né? Dizendo que Deus criou este homem e deu a ele a possibilidade de cooperar com Deus, porque Deus não precisava de nada. Ele não precisava criar nada, ele não tinha falta de, não tinha e não tem, né, falta de nada. Deus é completo em si mesmo, ele não precisa de nada. Mas ele criou o homem e deu ainda a este homem a possibilidade de cooperar com ele e de ser um com ele. Por isso ele fala até que, olha, tenha ele domínio, e depois fala também um pouco para frente, para que Deus colocou o homem no jardim para que ele o cultivasse, né? Cultivasse o jardim, interagisse com Deus, para que Deus pudesse então, né? Deus podia fazer, e ele pode fazer tudo, mas ele dá a nós a chance de cooperarmos com ele. Não porque nós sejamos alguma coisa, é porque agradou ao Senhor fazer isso, né? Então, Gênesis lá 2:15, né, que fala que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? Em 2:7, né, lá um pouquinho antes, mostra com um pouco mais de detalhe como que foi esse processo da criação de Deus, né? Então, o versículo 7 do capítulo 2 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Uma outra peculiaridade, irmãos: Deus soprou no homem o fôlego de vida, como que se algo de Deus fosse colocado no homem. É uma outra coisa também que, pelo menos a palavra não descreve nada disso em relação a qualquer outro item da criação de Deus. Deus comunica algo de si a esse homem, e a palavra diz que o homem se tornou então alma vivente. O corpo formado do pó da terra, Deus soprando nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E aqui a gente vê então o ser tricotômico do homem, né? Corpo, alma e espírito. Para quê? Para que o homem pudesse se comunicar com Deus, para que o homem tivesse comunhão com Deus, para que o homem interagisse com Deus. Então, irmãos, o homem, ele foi criado por Deus com uma finalidade, que é esse relacionamento com Deus, para ele cooperar com Deus. E uma outra coisa que foi dita também é para que este homem criado por Deus, criatura de Deus, pudesse tratar com o inimigo de Deus. Porque Deus não iria tratar com o seu inimigo, ele, diretamente. Embora Deus possa fazer, né? Deus pode fazer assim e acabar com o seu inimigo. Mas Deus cria o homem para que o homem faça isso. Para que o homem, como criatura de Deus, ele trate com o seu inimigo. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto, então, que eu gostaria de estar ressaltando, né? Nós temos consciência daquilo pelo qual Deus nos criou. A humanidade foi criada com esse propósito, de não ser independente de Deus, de não ser contra Deus, de não ser inimiga de Deus. O homem foi criado para ter
comunhão com o Senhor e para ser o seu representante. Por isso o homem tem a sua imagem, tem a sua semelhança e tem esse poder, ou deveria ter esse poder, de tratar com o inimigo de Deus. Não por ele mesmo, mas por Deus. Né? Só vamos ler um texto lá em 1 Coríntios, quando a gente fala que o homem foi criado para tratar com o inimigo, né? 1 Coríntios 6, verso 3. Eu vou ler só o verso 3, mas depois os irmãos podem ler o contexto em casa. Né? Paulo, falando aos irmãos lá em Corinto, fala o seguinte: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, irmãos, esse homem criado por Deus, segundo esse texto aqui, diz que nós havemos de julgar os anjos. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Né? Este homem criado por Deus há de julgar até mesmo os anjos. Né? Então, esse é um ponto, irmãos. Um outro ponto, né, é nós vermos que nós sabemos da história da queda, e eu não vou falar da queda porque a história da queda é muito conhecida por nós e ela é muito enfatizada. Mas, irmãos, a queda e, consequentemente, a salvação não restaura o propósito inicial de Deus para com o homem. A salvação, ou seja, a criação de Deus não para na salvação do homem. Porque nós temos ouvido um evangelho que para na salvação. E isso torna o propósito de Deus na criação do homem muito menor do que ele era. Então é importante que nós tenhamos essa revelação de que, por que é que eu fui criado? Eu não fui criado, irmãos, para ser salvo. Embora isso seja glorioso, embora isso seja indispensável, mas se eu parar na salvação, eu não estou cumprindo o propósito de Deus em me criar. Deus quer que, além da minha salvação, eu seja alguém que o expresse e que o represente. E que eu possa ser alguém que o Senhor olhe e Ele tenha prazer na minha vida. Então esse é um ponto que eu acho que é importante porque, primeiro, as pessoas do mundo vivem procurando alguma coisa e procurando alguma explicação que indique para ele qual que é, afinal de contas, o propósito da vida humana. Para que o homem existe. E os cristãos, às vezes, eles creem que o suprassumo da vida com Deus é sermos salvos. E a gente sabe, então, que não é isso. A salvação não é o último passo do trabalho de Deus na nossa vida. Né? Aí eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto está lá em Gênesis 2 também, a partir do verso 18. Eu queria ler do 18 ao 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não está aqui nem o irmão Ernie, nem a Flávia para dançarem aqui na frente, né? Mas, irmãos, esse é outro ponto. E aí eu me lembro de uma palavra que o irmão César falou, acho que da última vez que ele esteve aqui, né? E aquilo me tocou, né? Ele falou, eu acho que imaginando, né, talvez Adão dando nomes a todos os animais, e o César citou uma figura que eu falei, puxa vida, nunca tinha pensado assim, né? Ele falou, quantas patinhas talvez Adão deve ter colocado, pegou a mão dele e colocou na mão do urso e falou, puxa, mas não casa, né? Não é igual a minha, né? Tem unha, tem pelo, né? Pegou a patinha do leão, né? E tantos outros animais que foram. E Adão, naquela busca de, cadê a minha metade? Não cola, né? Não achei, não encontrei. Até que o Senhor então fez isso que a gente leu, né? Fez cair pesado o sono e tal. E a gente vê uma outra coisa, irmãos. E aí o César falou de que, na palavra, ele falou, nós vemos 3 casamentos, pelo menos, né? É lógico, tem mais, mas significativamente, um casamento em Gênesis, outro casamento lá em Cantares e um outro casamento lá em Apocalipse. Indicando claramente o quê? Irmãos, que Deus, além de criar o homem, para que esse homem pudesse ser parecido com ele, e para que esse homem pudesse ainda cooperar com ele, ser santo, irmãos, Deus, ele dá mais um passo que aí é difícil de nós entendermos. Deus, ele escolhe esse homem para ser companheiro ou companheira dele, para que ele possa se unir de uma maneira que se a gente for lá para Efésios, vamos lá para Efésios, sim. Nós conhecemos esses textos, né? Efésios 5, 25. Do 25 ao 32. Maridos, amai vossa mulher, né? Não é vossas mulheres, né? Só tem uma, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mesmo versículo lá de Gênesis. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Qual que é o relacionamento, irmãos, que nós como seres humanos podemos ter com um outro ser humano que é o mais profundo possível? É o casamento. E Deus escolhe esse homem que ele criou e escolhe o casamento para figurar o tipo de relacionamento que ele quer ter com a sua igreja, que somos nós.
Então, irmãos, nós não somente fomos criados com um propósito, mas além disso, Deus, Ele quer que nós façamos parte da sua noiva. Não eu individualmente, aqui já aponta para algo lá na frente, que é o quê? O homem coletivo, a igreja, que é o seu corpo. Ele fala aqui no texto de Efésios, fala que ele deu a sua vida por ela, que ele cuida, que ele a edifica, que ele a prepara para entregá-la a si mesmo. E tem uma palavrinha que eu ouvi lá nas pregações do Romeu, né, que ele fala de uma tal de pericorese, né? Não sei se os irmãos lembram um pouco dessa palavrinha, né? Mas se é que eu entendi direito, né? Deus, ele, na Trindade, a Trindade tem uma comunhão, né, que é difícil de nós entendermos, mas o que salta aos olhos é o seguinte, é que Deus, ele traz o homem para dentro dessa comunhão da Trindade Santa. Irmãos, é isso que Deus quer para nós. Deus, ele não somente nos criou com propósito, mas nos criou também para que nós fizéssemos parte da sua noiva, para que nós tivéssemos esse tipo de relacionamento com ele. Então, quando nós enxergamos isso, muitas coisas mudam na nossa cabeça e principalmente nas nossas atitudes, né? Porque tudo fica pequeno, irmãos, quando a gente compara com isso. O que nós podemos comparar com isso? Qual objetivo de vida pode ser maior do que sermos noiva do Senhor e fazermos parte daquelas bodas que vai acontecer lá no final de Apocalipse? Tudo some, irmãos. Nada é comparável a isso. Não existe nenhum prato de lentilha que possa ser trocado por isso. Falei certo ou não? Falei, né? Ou às vezes a gente inverte, né? Nada, irmãos, nada pode ser maior do que isso. Então, essas duas coisas, né, a gente vê no propósito de Deus na criação do homem. Isso, irmãos, é o que está correndo desde que Deus criou Adão. Desde quando Adão foi criado até hoje, esse projeto de Deus vem correndo. Ele vem sendo realizado, ele vem sendo cumprido passo após passo, para que aquele dia possa chegar. Para que aquele dia seja uma realidade, não só de uma esperança no nosso coração, mas que ele realmente ocorra. Por quê? Deus vai realizar o desejo do seu coração. Nada vai impedir o Senhor, nem mesmo nós. O Senhor vai realizar cabalmente aquilo que Ele quer. Mas nós temos a possibilidade de fazermos parte disso. Nós podemos responder positivamente ao Senhor e fazermos parte dessa história. Aí, irmãos, aí eu volto para o Gino de novo, né? Se não me engano, no sábado de manhã, alguns irmãos tiveram uma palavra também que o irmão Gino trouxe, relacionada à segunda vinda do Senhor, né? E como o irmão Gino deixou claro, eu quero tentar repetir isso também aqui, né? Ele falou, olha, irmãos, eu não quero ser dogmático, né? Não quero defender nada, eu estou simplesmente sendo aqui um atalaia que está vendo alguma coisa lá no horizonte, que não sabe exatamente o que é, mas por via das dúvidas, né, o atalaia, ele fala aqui, falou, estou vendo uma poeira lá na frente, não sei se é amigo que está chegando, se é inimigo, mas fica todo mundo aí meio de sobreaviso, né? Mas o irmão repartiu conosco um peso que ele tinha no coração, trazendo algumas possíveis evidências, tentando indicar que a vinda, ou a segunda vinda do Senhor está muito próxima. Ela pode acontecer daqui, né, alguns meses, né,
Eu não sei. Né? Isso, de certa forma, irmãos, eu não sei como os irmãos reagiram a isso, mas eu fiquei um pouco chocado. Né? Senhor, será que é isso mesmo? É sério esse negócio? Porque, irmãos, é fácil nós falarmos, Senhor, vem, Senhor Jesus. Né? É fácil nós falarmos, ó Senhor, quanto eu amo a sua vinda. Mas, irmãos, se você tivesse um sonho essa noite, o Senhor aparecesse para você e falasse, olha, amanhã eu estou voltando. Qual que é a tua reação? Qual que é a minha reação? Eu vou ficar feliz? Vou pular e vou festejar? Ou como é que eu vou reagir, irmãos? Então eu não quero nem entrar no mérito, irmãos, de quando, porque o Senhor deixou muito claro para nós que, olha, o dia, ninguém sabe. E o Senhor, eu não creio que o Senhor vai vir em sonho para cada um de nós aqui, falar, ou para alguém de nós falar, olha, escreve aí porque eu vou voltar tal dia. Não vai acontecer isso. Mas o que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos é isso. Pensando nessa possibilidade, né, porque às vezes a nossa cabeça ela não pensa direito, né? Se a gente realmente soubesse, né, que o Senhor vai voltar segunda-feira, você mudaria alguma coisa na tua vida hoje? Ou vamos dar um pouquinho mais de tempo, vamos colocar uma semana. O Senhor vai voltar na segunda só da outra semana, você tem mais uma semana aqui. O que você muda na sua vida? Qual que é a nossa reação? Será que a nossa reação é aquilo que eu falei? Será que a nossa reação é, aleluia, o Senhor está voltando? Ou é de temor, Senhor, eu estou pronto? Quando a gente vê aquelas parábolas lá em Mateus, que o Senhor está vindo e tem as 10 virgens, né? E alguém fala, né, lá bem no meião da noite, o noivo está vindo, né? E algumas se dão conta de que não tem óleo e sai para comprar óleo. Né? Como que está a nossa situação? Será que eu estou preparado para isso? E aquela poupança que eu estou fazendo para minha aposentadoria, como é que vai ficar? Não que seja errado, irmãos, eu estou fazendo poupança, né? Mas a questão é, onde que está o meu coração? Será que eu vou... Senhor, e agora? Aquele dinheiro que eu guardei lá para minha aposentadoria, agora vai ficar para o banco? Acho que eu vou sacar ele todinho e vou levar comigo no caixão? Vou levar comigo para o céu? Né? Onde que está o meu coração, irmãos? Então, acho que a pergunta é pertinente. O que eu mudaria na minha vida diante disso? E, irmãos, eu não estou falando nenhuma impossibilidade. Nós falamos, quantas vezes eu já ouvi aqui, né, até domingo que vem, se o Senhor não voltar. Quando nós falamos isso, nós temos a real sensibilidade e o real compromisso de que, Senhor, pela tua misericórdia, eu estou preparado. O que eu tenho que mexer na minha vida nessa iminente vinda do Senhor? E aí é que eu falei que deu um pouquinho de nó na nossa cabeça, ou na minha cabeça. Né? Senhor, eu olho para mim, Senhor, não estou pronto. Faltam coisas para mim. Onde que está o meu coração? O que eu quero ainda fazer? Não, né? Puxa, eu não casei ainda, quero casar. Né? Ou a minha segunda neta não nasceu ainda. Senhor, espera um pouquinho até nascer a minha segunda neta. Né? Eu estou falando figuradamente aqui, irmãos, mas cada um de vocês coloque, né, aquilo que eu não, Senhor, espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho até. Né? Irmãos, a vinda do Senhor é certa e a gente não sabe quando ele vai vir, porque ele diz que ele vem como um ladrão, sem avisar. Quando você menos espera, ele veio. E eu fiquei onde?
Então, isso foi um alerta, né, para mim, e me fez pensar um pouco mais, né? O que Deus, então, o que eu mudaria na minha vida? E uma outra pergunta também que eu acho que é pertinente para nós, irmãos. O que nós, como igreja, precisamos mudar para que o Senhor possa vir? Então, uma realidade e uma responsabilidade individual, mas, por outro lado, uma responsabilidade coletiva, porque a noiva do Senhor não é uma pessoa, uma única pessoa. A noiva do Senhor é uma entidade coletiva. Nós somos membros uns dos outros. E se talvez eu não estiver pronto, eu vou estar atrapalhando alguém. Então, por um lado, a minha responsabilidade individual, por outro lado, a minha responsabilidade como igreja, né? E eu estava lendo Gênesis também, Gênesis capítulo 5. Qual que foi a primeira pessoa arrebatada por Deus? Enoque, né? Vocês lembram dos Toledotes do irmão Gino? Aqui ele falou que a partir do capítulo 5, né, terminou o segundo Toledote, é assim que fala, né? Depois começa o Toledote de Noé, né? Acabou aqui o de Adão, começa o de Noé, e aí ele começa falando de muitas personagens bíblicas, né? Os descendentes de Adão, né? Depois de Caim e Abel, aí vem falando de Sete, de Enos, de Cainã, de Maalaleel, Jered, e chega em Enoque. Se os irmãos forem ler depois, né, todos esses nomes que eu li aqui antes, basicamente é o seguinte, fala de um nome, né, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todo mundo é assim, né? Ele viveu tantos anos, gerou um filho, viveu mais tantos anos e depois morreu. Aí vem outro. Viveu tantos anos, gerou tal pessoa, viveu mais tantos anos e depois morreu. E vem isso, essa é. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Chega em Enoque. O que acontece com Enoque? Viveu, gerou e Deus o tomou. Por quê? Aqui fala 5:24. Não, desde o 22, né? Porque fala duas vezes. Então, vamos ler o 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou tanto com Deus, que Deus acho que falou, olha Enoque, já que a gente tem andado tanto, chega para cá, né? É como se Enoque estivesse andando uma escadinha com o Senhor, né? Cada dia um degrau, um outro degrau, e conversa com Deus, e puxa, Senhor, isso e aquilo, né? O Senhor falava com ele falava com Deus, ele andou mais de 300 anos com Deus. E Enoque andou com Deus, e andou com Deus. De repente, Deus, Enoque, vem para cá. Se por um lado, irmãos, eu fiquei atribulado, apertado, né? Por outro lado, o Senhor falou, Sérgio, é simples, anda comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmãos, por um lado, nós não temos que temer, nós temos que andar com o Senhor. Nós temos que amar o Senhor. Nós temos que obedecer o Senhor. E ao andarmos com o Senhor vai fazendo uma obra em nós, o Senhor vai nos transformando,
e de repente o ladrão chega. E ele vai levar quem? Ele vai levar quem andou com ele. Né? Então isso me deu uma tranquilidade um pouco mais, fiquei um pouco mais feliz. Né? E para completar então essa felicidade, né, aí depois dessa semana, né, veio o irmão Ernie, né? E aí o irmão Ernie veio com toda, né, falar do Espírito Santo. E como foi bom para mim ouvir as palavras do irmão relacionadas ao Espírito Santo, porque, de uma certa forma, né, o irmão nos lembrou da provisão que o Senhor Jesus fez para nós como igreja e para nós individualmente, em como estarmos preparados para essas bodas. Né? Que é a bendita pessoa do Espírito Santo. Como é que é o termo que ele falou? Elon Paracleto. Elon Paracletos. Né? Que ele, de uma certa forma, insistiu em dizer que uma boa tradução seria aquele que nos ajuda, o ajudador, o auxiliador, né? Não somente um consolador, mas aquele que foi dado para nós, para que ele nos ajudasse, nos auxiliasse em tudo que nós necessitamos. Tudo aquilo que eu preciso para que Deus seja formado em mim, para que a igreja seja a cada dia preparada, seja tirada toda ruga, toda mácula, e ela seja vestida adequadamente para as bodas. Deus falou: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então vamos lá para João 14. João 14, 23. Dentre aqueles vários versículos que o irmão Ernie citou, né? João 14, 23 diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É uma realidade que eu não sei se a gente consegue avaliar o que é isso. Termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E juntamente o Pai e o Filho. O irmão Gordon fala naquele livro dele sobre o Espírito Santo, algumas coisas, uma frase que eu transcrevi aqui, eu quero ler para os irmãos. Ele fala o seguinte: depois do Pentecoste, a igreja assume o nome que pertencia anteriormente ao seu Senhor. Então, a igreja, depois do Pentecoste, a igreja assume, né, o nome que antes era do Senhor. Né? O único templo de Deus na terra durante a presente dispensação. Irmãos, a igreja é o único templo onde habita o Espírito Santo hoje nessa terra. Depois que Jesus foi tomado e ele ascendeu aos céus, aquele que havia tabernaculado entre nós, como fala lá em João 1, né? O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, ele fez habitação entre nós. Depois da sua morte e ressurreição, ele foi assunto aos céus. Aquele que era o Deus triuno, ele subiu. Só que ele falou:
eu vou, mas eu vou voltar. E a igreja hoje é a entidade, vamos dizer assim, que é a única entidade que tem o Espírito Santo habitando dentro dela. E daí? Irmãos, e daí se eu não experimentar essa realidade? E o quanto, irmãos, a gente precisa ter não somente consciência disso, né? Mas, Senhor, me dá, e um pouco eu entendo aquilo que o irmão Ernie falou, ele usou várias vezes a palavra, irmãos, eu rogo para vocês, não foi? Eu rogo, irmãos, a vocês, não tenham medo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi dado para ajudar, o Espírito Santo foi dado para capacitá-los. E às vezes nós nos mantemos um pouco afastados, porque ou a gente não conhece direito, ou a gente não gasta tempo com ele. Nós não somos desafiados a ponto de nos ajoelharmos diante do Senhor e falarmos, Espírito Santo de Deus, faz na minha vida. Eu quero te conhecer. Então lá no Pentecoste, foi lido, né? Aquele vento impetuoso que encheu e todos foram cheios do Espírito Santo. Será que a gente sabe o que é isso? Né? Então, esse foi o outro ponto, irmãos, que chamou a minha atenção nesses últimos dias, então, naquilo que Deus tem falado a nós. Né? O quanto eu experimento a realidade do Espírito Santo na minha vida. Eu, individualmente, e eu, como igreja. Então, nós, como igreja. Porque o Espírito Santo foi dado a nós. De uma certa forma, o irmão Gordon também, ele faz um paralelo, né, que Jesus Cristo, ele encarnou-se, né, num corpo humano, e ele foi Jesus andando aqui na terra. E dentro de uma certa similaridade, irmãos, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele também se encarnou na igreja. Nós somos a habitação de Deus, através do Espírito Santo. Então é por isso que aqui, nesse versículo de João 14, 23, né, o Senhor fala, o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O quanto eu careço, e eu creio que nós como igreja carecemos dessa realidade de, não somente na reunião da igreja, nós nos enchermos e sermos cheios do Espírito Santo, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta e assim por diante. Senhor, fala no meu ouvido, abre os olhos do meu coração, me dá, Senhor, humildade para te obedecer, Senhor. Então, foi isso que, de uma certa forma, me deu mais tranquilidade, então, pensando agora no quadro geral, né? Falando desde então, lembrando da propósito de Deus quando criou o homem. Um pouco mais ainda, o propósito de Deus em pegar esses homens que ele criou, juntá-los num corpo e fazer deste corpo a sua noiva, com a qual ele quer ter comunhão num nível que a gente nem imagina direito. Né? O que é nós termos essa intimidade com o Deus triuno? Né? Estarmos sendo preparados porque esse noivo vem buscar a sua noiva. E o meio que Deus proveu para nós, para que nós pudéssemos ser, em realidade, essa noiva que Ele espera. Que Ele vai poder pegar a mão,
é igual. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. É a minha natureza. São participantes da minha natureza. Eu olho e falo, parece comigo. Afinal, essa é minha outra parte. E ele pode desposar a sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia e graça, e Ele trabalhe essas palavras que o Senhor tem falado a nós nesses últimos dias. E aí eu me lembro também de uma outra reunião que eu mostrei aqueles gráficos para os irmãos, aquele círculo virtuoso, né? E eu me lembro que naquele círculo que eu falei que assim, o nosso relacionamento com o Senhor passa por crise, né? Uma crise. E isso que eu passei essas 2 últimas semanas é um tipo de crise, quando você se vê apertado, quando você se vê desafiado pelo Senhor, e você chega diante do Senhor, o Senhor fala, é por aqui, é por ali, né? Então, a crise, ela causa em nós, primeiro, arrependimento. Que o Senhor possa trazer isso para nós. Arrependimento, fé, crer no Senhor, crer na sua promessa, crer que Ele é capaz, crer que Ele pode. Recebermos as promessas do Senhor, não somente crermos, mas crer é receber, crer é tomar posse, crer é falar, eu sou a habitação do Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, e Ele é capaz. Né? E outro ponto que eu lembro que eu coloquei, que foi ir até as últimas consequências. Porque às vezes há um preço a ser pago. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la. Então que nós tenhamos esse coração diante do Senhor, né? Permitir que Ele fale a nós. Né? Eu tenho que ter ouvidos para ouvir o Senhor, para ouvir o que Ele tem dito às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor tem falado. Não somente lá na época dos hebreus, mas ainda hoje o Senhor tem falado. O que você tem ouvido o Senhor? O que Deus tem falado para você? No que Deus tem te desafiado? E naquilo que Deus tem te desafiado, né? Que tem me desafiado, né? Como eu tenho reagido? O quanto eu tenho obedecido? E o quanto o Senhor tem encontrado caminho na minha vida e na nossa vida como igreja. Esse então, irmãos, é o que eu queria estar relembrando um pouquinho dessas últimas semanas, né, com vocês, e que o Senhor realmente continue o falar dele nas nossas vidas. Eu acho que esse é um momento importante para que nós consideremos e reconsideremos tudo aquilo que nós ouvimos e demos ao Senhor novamente oportunidade para que Ele confirme aquilo que Ele falou a nós. E mais do que isso, que nós sejamos fiéis ao Senhor, obedecendo o Senhor, mudando aquilo que tem que ser mudado, né? Para que, da próxima vez que nós ouvirmos que o Senhor está às portas, eu não tenha tantas coisas para mudar na minha vida. Que eu tenha um coração talvez como Enoque, de andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus e de repente ser tomado por Deus. E ser levado por Ele. Amém.